Olá, queridos, tudo bem? Hoje é domingo, é o dia do Senhor, e eu gostaria de te convidar a separar um tempinho para poder fazer o seu culto pessoal, fazer o seu momento devocional com o Senhor. Nosso texto hoje de reflexão está lá em Lucas, capítulo 4, do versículo 16 até o versículo 30. Então, Evangelho segundo o relato de Lucas, capítulo 4, do 16 até o 30. Leia aí na sua casa e vamos meditar brevemente nesse texto. Jesus chega em Nazaré, é o lugar onde ele foi criado. É um pequeno vilarejo, as pessoas o conhecem, conhecem a sua família, conhecem José, conhecem Maria, seus irmãos. E ele entra na sinagoga. Ele tem 30 anos de idade. Para os judeus, isso significa que ele já é um homem maduro. Ele pode agora se assentar com os homens na sinagoga. Ele está ali, eles estão cultuando o Senhor. A sinagoga é o lugar onde eles cultuavam o Senhor fora de Jerusalém. Jerusalém tinha o templo, mas só havia um templo em Israel, em Jerusalém. Então, nas demais cidades, porque era muito longe, as pessoas construíram sinagogas. Tá? Isso desde a época do exílio, eles começam a fazer isso até fora de Israel. Aqui em Nazaré também tem uma sinagoga. E eles estão ali cultuando ao Senhor. Era a maneira como eles faziam e iam a Jerusalém somente na época das festas. Eles liam um texto bíblico e explicavam. Normalmente, o texto da Torá, primeiro, dos livros de Moisés, primeiro, isso deve ter acontecido, provavelmente aconteceu. Lucas não relata, porque aconteceu antes. Lucas está querendo focalizar. Quando, na sequência, eles leem um outro texto do Antigo Testamento, normalmente um texto dos profetas. O texto é trazido o rolo, Jesus pega o rolo, ele lê o que ali está escrito e vai explicar. É assim que funcionava o culto aqui na sinagoga. Eles cantavam, obviamente, antes, alguns cânticos, alguns salmos, eles oravam e depois faziam essa parte, que é o que nós chamamos hoje da pregação, a leitura do texto e a explicação do texto, ok? Eu quero focar com você aqui, nosso tempo é bem breve, no que Jesus falou, no que ele leu e como ele explicou. Versículo 18 e 19 diz o que ele leu, o profeta Isaías, hoje na nossa Bíblia, no capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele lê, fecha o livro, se assenta, todos estão com os olhos fitos nele, e no versículo 21 ele diz: Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Olha o que Jesus faz. Ele lê esse texto de Isaías e diz: Hoje aconteceu. Esse texto de Isaías era muito marcante para eles, como um texto que, em primeiro lugar, apresentava o Messias. A palavra Messias é igual a Cristo, significam ungido. Então, Messias é o termo hebraico, Cristo, termo grego, significa ungido, aquele que foi escolhido por Deus, separado por Deus. E o texto que nós lemos, que Jesus leu, diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu. Ele é um ungido do Senhor. Cristo é o Messias esperado. Cristo é o Messias, o Cristo de Deus, o separado de Deus, o ungido de Deus, o próprio Deus encarnado. E qual é a sua obra? Os homens ouviam esse texto de Isaías e lembravam: Deus está mudando a nossa opressão, porque Isaías falava sobre isso. Viria um tempo onde eles seriam oprimidos, seriam no cativeiro, mas depois desse tempo se levantaria o Messias, e o Messias iria reverter toda essa opressão sobre ele. Eles deixariam de ser pobres, porque seriam enriquecidos por Deus, deixariam de ser cativos, porque seriam libertos pelo Senhor, deixariam de ser cegos, seus olhos estariam abertos agora para contemplarem a glória de Deus, deixariam de ser oprimidos, mas viveriam a liberdade diante do Senhor. É essa a expectativa. Jesus diz: hoje se cumpriu. Hoje se cumpriu. Cristo é o nosso libertador. Cristo é o nosso salvador. É ele quem nos tira debaixo de toda a opressão e não só nos tira de lá, como reverte isso e nos transporta para algo muito melhor. E como Paulo nos diz no capítulo 2 de Efésios, somos colocados como assentados nos lugares celestiais em Cristo. Olha que imagem! Éramos escravos, pobres, cegos e oprimidos, e agora somos filhos de Deus, assentados com Cristo nos lugares celestiais, com os nossos olhos desvendados para ver a sua glória, enriquecidos pela sua palavra e livres de toda opressão. É isso que o Senhor fez conosco. Foi assim que ele nos encontrou. E este é o resultado deste encontro. Aleluia! Podemos louvar o seu nome. Ele é o Messias que reverte toda a nossa opressão.
Apesar de que o texto vai nos dizer que aqueles homens da sinagoga, ao invés de curvarem-se e adorarem o nome do Senhor, eles passam a ficar irônicos e revoltados contra isso. Eles vão desdenhar de Jesus. Opa, o que é isso? Quem é você? Você não é o filho de José? Perceba que essa frase do versículo 22 até pode soar de início como algo eles acharam bom, ficaram maravilhados, mas na verdade não é. A resposta de Jesus nos mostra isso. Ele fala assim: é verdade, não tem nenhum tipo de aceitação o profeta na sua própria terra. Vocês vão me dizer o quê? Cura-te a ti mesmo, ó médico. Faz aqui no nosso meio o que você fez lá em Cafarnaum. Faz também aqui. Então, eles estão desdenhando de Jesus. Jesus sabe disso, eles são incrédulos. E aí, para poder mostrar isso e confrontar o coração deles, Jesus usa dois exemplos: a viúva de Sarepta e Naamã. Ele vai dizer: existiam muitas viúvas necessitadas na época daquela fome, mas o Senhor alcançou uma gentia em Sarepta, em Sidom. Havia muitos leprosos na época de Naamã, dentro de Israel, mas o que foi sarado foi Naamã, o Ciro. Olha o que Jesus está tentando mostrar para eles. O Messias que vem para reverter a situação, ele não está preso às convenções humanas. Veio para o que era os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Fazem parte do reino de Cristo, os que creem no seu nome. E não aqueles que são filhos de crente, aqueles que são judeus, ou que são isso, ou que são aquilo. Aqueles que creem é somente pela fé. Gentio ou judeu. E graças a Deus por isso, porque assim fomos nós, gentios, alcançados pelo Senhor. Graças a Deus por isso. Esses homens ouvem isso, e seu coração está tão endurecido, que eles querem agora matar Jesus. Eles levam Jesus à beira de um precipício e querem jogá-lo lá de cima. Veja, eles foram, naquele sábado, para a sinagoga com o objetivo de cultuar a Deus, e agora estão como assassinos, segurando um homem na beira de um precipício e querendo jogá-lo lá de cima. O pecado nos engana, o pecado nos transtorna, o pecado de fato expõe quem realmente nós somos. Jesus, então, o texto termina dizendo que sai do meio deles e prossegue. Apesar das oposições, e haverão oposições ao reino desse Messias, o reino de Deus prossegue, caminha. Muitos cristãos são perseguidos pela verdade. Talvez você tenha sido perseguido no sentido de haver oposição contra você. Eu creio que nenhum de nós aqui é perseguido no sentido amplo e pleno da palavra. Perseguidos são os nossos irmãos que morreram por Cristo e que ainda hoje morrem em tantos países no mundo. São torturados, presos e mortos por amor a Cristo. Nós aqui experimentamos uma situação de muito mais conforto, mas que muitas vezes passamos por opressão, passamos por injúrias, passamos por calúnias, passamos, às vezes, por pressões para abandonar o caminho de Cristo. O reino de Deus progride e prossegue, apesar das oposições. Tantas e tantas vezes tentaram acabar com o reino de Deus, tentaram aniquilar com as pessoas que pregavam esse evangelho, tentaram destruir as escrituras, mas a igreja prossegue. O reino de Deus prossegue, até que um dia seja perfeito na glória quando Cristo voltar. Até lá, continuemos anunciando desse Messias, esse Cristo que reverteu a nossa vida e nos transformou num estado de opressão para a felicidade na sua presença. Por mais que os homens olhem para ele e não creiam de fato que ele é o Messias, queiram um outro tipo de Messias, talvez um milagreiro, um curandeiro, um que resolve e desata os nós do casamento, que faz prosperidade e encher-los de dinheiro, não é esse o Messias que nós temos a anunciar. Anunciamos o Cristo, que nos tirou da morte para a vida. E que assim seja, para a glória do seu nome. Amém.